no livro de Êxodo, capítulo 21. O Senhor falou no meu coração com relação a essa passagem. Eu queria compartilhar com os irmãos. Êxodo, capítulo 21, nós vamos ler do versículo 1. O Senhor, manda Moisés apresentar, escrever e apresentar isso aos filhos de Israel. Então é uma ordem do Senhor. E dentre muitas orientações que o Senhor ele manda Moisés escrever através de Moisés, como leis, como estatutos. E o Senhor, existe essa parte. Ele fala sobre a questão dos escravos. O escravo hebreu, ele deveria ter um tratamento diferente. O escravo hebreu, ele deveria, um senhor de um escravo, ele não poderia judiar do escravo, ele não poderia fazer mal ao escravo, tratar ele com responsabilidade. E aqui, nesses versículos, o Senhor dá uma ordem, para que Moisés apresentasse aos filhos de Israel, ao povo. Ele diz assim, Êxodo capítulo 21, versículo 1: esses são os estatutos que você apresentará aos filhos de Israel. Se você comprar um escravo hebreu, ele trabalhará para você durante 6 anos, mas no 7º ano será livre, de graça. Se chegou solteiro, irá embora sozinho. Se era homem casado, a mulher irá com ele. E se o dono lhe der uma mulher, e ela der à luz a filhos e filhas, a mulher e seus filhos serão do dono do escravo, e ele irá embora sozinho. Verso 5. Porém, se o escravo expressamente disser: eu amo meu dono, a minha mulher e os meus filhos, não quero ser livre. Então, o dono do escravo o levará aos juízes e o fará chegar à porta ou à ombreira da porta, e o seu dono furará a orelha dele com um furador, e ele será o seu escravo para sempre. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos, curva sua cabeça. Senhor, nós te louvamos nesse lugar, nós entramos agora nesse momento de sermos alinhados, Senhor, pela sua palavra, Senhor. Nós pedimos, Espírito Santo, fala aos nossos corações de uma forma como o Senhor nunca falou. Que nós possamos ter um encontro agora, Senhor, com aquilo que o Senhor deseja para cada um aqui. Que nós possamos ser ministrados de uma forma sobrenatural. Ó Deus, que nós possamos discernir espiritualmente a Tua palavra, Senhor, como nós nunca discernimos. Ó Deus, que o Senhor possa falar de uma forma como nunca escutamos, e que essa palavra, Senhor, entre em nosso coração e nela faça morada, Senhor. Nós oramos e repreendemos toda ação contrária, toda preocupação do mundo, todo pensamento que foge, Senhor, ó Deus, pelas preocupações desse mundo, para as coisas desse mundo. Deus, nós damos uma palavra de ordem agora, no nome de Jesus. Aquieta-te nossa alma, que nós possamos entender, Senhor, com clareza, Senhor, através daquilo que o Senhor vai fazer aqui. Em nome de Jesus nós oramos, para a glória do Senhor. Amém e amém. Nós olhamos aqui essa passagem, e essa passagem nos conta, algo maravilhoso. Uma decisão, de um escravo, onde durante os 6 anos ele servia aquele senhor, e no 7º ano ele estava livre. Pensa comigo, talvez fosse o desejo de quase todos os escravos, Puxa, ser livre. Mas a palavra de Deus diz que se aquele escravo desejasse permanecer com o seu amo, com o seu senhor, a orientação é que aquele escravo fosse levado, a um grupo de juízes ali, e na ombreira da porta fosse com uma sovela, pegasse e se furasse a orelha daquele escravo, e aquele escravo seria servo daquele senhor por toda a sua vida. Agora você pergunta, e eu também pergunto,
Quem em sã consciência faria isso? Porque a liberdade é algo maravilhoso, não é verdade? Nós cantamos sobre a liberdade, nós queremos ser livre, né? Algo que me chama a atenção nesse texto é que o Senhor, Ele diz assim, né? Porém, verso 5, porém se o escravo expressamente disser, eu amo meu dono, a minha mulher e os meus filhos, não quero ser livre. O que motivava aquele servo a continuar servindo aquele senhor, né, era algo que nós não podemos explicar, mas nós podemos entender, discernir, né, que era o amor. E eu queria falar sobre isso hoje, né, o tema da minha mensagem é servo por amor. Nós servimos a um Deus, né, por amor, e essa deve ser a motivação do nosso coração em servir a Deus. A motivação do nosso coração não deve servir o Senhor pelo que Ele pode nos dar. A motivação do nosso coração não deve servir ao Senhor porque ela está na moda. A motivação do nosso coração não deve ser servir o Senhor porque, né, um parente meu serve, porque eu sou obrigado a servir, mas a motivação que eu e você devemos servir a Deus é pelo amor. Amor, como diz esse texto. Irmãos, Gálatas capítulo 5, verso 1, a palavra de Deus diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Amém? Você crê nisso? Né? A Bíblia diz então, por isso permaneçam firmes e não se submetam de novo ao jugo da escravidão. Se você talvez, né, nós cantamos aqui, né, existem canções que Cristo é nosso Redentor, né, mas talvez você na sua mente, você não entenda talvez o que é ser um Redentor. Redentor, irmãos, é aquele que comprou uma dívida que era nossa. O caso mais famoso, né, talvez você, né, possa ler o livro de Ruth, você vai ver Boaz, né, que é um tipo de Cristo, onde Boaz ali compra, né, ali a Ruth, e compra a dívida que havia sobre ela, sobre a família, e Boaz é um tipo de Cristo. Por isso, quando, né, nós chamamos o Senhor de nosso Redentor, significa que Jesus comprou uma dívida que eu e você não podíamos pagar. No final das contas, a Bíblia diz que nós éramos escravos do pecado. A Bíblia nos chama que nós éramos escravos do pecado, mas pelo poder e pelo sangue de Jesus nós somos comprados. Gálatas capítulo 4, verso 7 diz assim, assim, já não és mais servo, mas filho, e se és filho também é herdeiro de Deus por Cristo Jesus. Sabe, irmãos, o que nós precisamos aprender, que nós trocamos, né, da escravidão do pecado e fomos comprados por Cristo, amém? Você crê nisso? Nós éramos escravos do pecado, mas Cristo, através do sangue, através do seu sacrifício, através, né, do pagamento da dívida que havia sobre a minha vida, sobre a sua vida, nos comprou por bom preço. E a Bíblia diz agora que por eu ser comprado pelo Senhor, né, Gálatas 4, 7 diz, Deus não nos trata como servo, mas como filhos. A liberdade que Cristo nos concedeu é tão poderosa, é tão grande, irmãos, que não nos liberta até mesmo dele. A liberdade que Cristo nos oferece é tão poderosa que nos liberta até dele mesmo, se eu assim desejar. Agora, a pergunta é: existe vida longe de Cristo? Não, né? Mateus capítulo 11, né? Eu queria que você abrisse, Mateus capítulo 11, verso 28. Quando o Senhor Jesus fala sobre jugo, Ele diz assim, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo, e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, o que Cristo está nos falando, que existe um jugo, né, que nós devemos trocar,
O que é um jugo? Jugo era algo que era colocado, né, nos animais para que eles pudessem andar juntos, né, fazer ali como diz a palavra? O boi faz ara a terra, né? O boi ara a terra, né? Então, para que aquele boi, né, fizesse algo, fizesse corretamente, era colocada uma peça de madeira que se chamava jugo e que conectava aquele boi a um outro boi. Por isso que quando nós falamos, né, sobre jugo desigual, né, significa que você está caminhando com talvez alguém que não tem a mesma capacidade, que não tem a mesma visão, que não tem a mesma direção que você. Por isso que o jugo é desigual. Mas quando eram 2 bois, o jugo encaixava, né, e o serviço era feito de uma forma ágil. O que Jesus está falando assim para nós, que eu e você precisamos caminhar com Ele e tomar o jugo dEle, caminhando com Ele, porque Ele diz aqui: ei, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Irmãos, nós sempre seremos escravos de algo, nós sempre carregaremos algum jugo, nós sempre andaremos junto com algo, seja, né, no mundo espiritual. Mas agora a pergunta é: qual jugo você tem carregado? O jugo do pecado? Do mundo? Das tentações desse mundo? Ou o jugo de Jesus? Porque ele diz aqui: se você estiver cansado, se você estiver sobrecarregado, tomem de mim o meu jugo, porque ele é leve, ele é suave. Então, fazendo esse paralelo com relação a servir, né, ao mundo e a servir a Deus, né, a minha questão e a minha direção que eu gostaria de trazer para nós é que eu e você sempre estaremos servindo algo, seja a Deus ou seja as coisas do mundo, seja o Senhor ou seja o maligno, seja a Deus e a sua grandeza ou o pecado e a sua desgraça. Mas o texto diz, né, voltando, né, para o servo, a palavra de Deus diz que aquele servo então servia o Senhor durante 6 anos. E no 7º ano, né, ele era livre. E ele poderia decidir. E aqui, irmãos e irmãs, entra uma questão muito importante nas nossas vidas, uma decisão de servir a Deus. Eu e você temos a decisão de servir a Deus ou não servir a Deus. Como eu disse, o Senhor nos libertou e essa liberdade nos liberta até dele mesmo. Eu decido se eu quero servir a Deus ou não quero servir a Deus. E o texto diz que aquele servo então teria que fazer uma decisão. Se ele amasse o Senhor de todo o coração, ele decidiria ficar com o Senhor e o servir pelo resto da vida. Comprometimento. Nós precisamos entender e se comprometer com aquilo ou com aquele a qual nós servimos. Amém? E diz muito mais, irmãos, do que servir, né, pôr a mão na massa. Diz, né, sobre um comprometimento com Ele. Nós vamos ver mais à frente ali, eu gostaria de falar sobre isso, a questão, né, da decisão e aqui o que aquilo implicaria aquele servo. Mas sabe, uma coisa que eu tenho aprendido, irmãos, servir a Deus, ao Senhor, é a melhor coisa na minha vida que eu fiz. Chegar diante de Deus. E queridos, nós temos visto, como eu disse, né, você vê os irmãos servindo, você vê os projetos sociais, você vê, né, a obra de Deus crescendo. Isso, né, só acontece porque pessoas decidiram servir a Deus. Deixa eu falar algo para você, eu não acredito, né, em quem se diz cristão e não serve, e não trabalha
né, e não expressa isso com seus dons, com aquilo que tem feito. Irmãos, servir a Deus, né, implica, né, em demonstrar as obras que Deus nos deixou, amém? Existe uma frase que diz assim: obediência que não é voluntária é desobediência. Às vezes a gente fica pensando, puxa, eu queria, né, fazer, obedecer, servir a Deus, mas do meu jeito, na minha forma. Como eu posso, né, fazer um dia sim, um dia não, irmãos, né? Francisco de Assis diz assim: se você quiser servir a Deus, faça poucas coisas, mas as faça bem. Por isso que quando você vê os irmãos aqui servindo, quando você vê os irmãos no projeto social lá, né, servindo ao Senhor, eles estão cumprindo aquilo que Jesus lhe mandou. Para você ter uma ideia, né, os projetos sociais que nós, né, temos aqui na igreja, né, eles colocando as crianças aqui, e nós atendemos aí com uma média de quase 100 crianças. 100 crianças, irmãos. Agora com o jiu-jitsu nós vamos estender isso. Glória de Deus, né? Assim, servindo ao Senhor, honrando o Senhor, abençoando vidas, sendo o instrumento do Senhor. Quando você vê os voluntários aqui, né, servindo, esses dias eu não sei quem foi que falou, né, falando do pessoal que fica da transmissão, talvez você nem saiba que tenha, mas nós temos aqui a transmissão do culto que passa aqui atrás, você está assistindo a gente agora, servindo ao Senhor. Irmãos que estão no ministério infantil, né, os irmãos que estão ali ao fundo, né, na recepção, no estacionamento, irmãos. Nós temos aqui pessoas servindo ao Senhor, honrando a Deus, né, para que isso aconteça. Porque são pessoas que decidiram servir o Senhor, não por status, não por contribuição ou para receber algo em troca, irmãos, mas porque amam o Senhor. Mas porque decidiram, né, entregar a sua vida, o seu tempo, para que o Senhor fosse glorificado. Eu digo, irmãos, né, pessoal que fica ali no estacionamento, passando frio, chuva, né, muitas vezes nós tivemos mês passado um mês puxado, irmãos, né, acho que foi o mês mais puxado da história da Alcance Piraquara, né, foi SDA, foi, né, vigília, foi, né, e os irmãos servindo, irmão. Por isso, toda vez que você vê um dos voluntários nossos, assim, né, você for falar com ele, você agradeça, né? Nós precisamos ter isso, agradecer. Puxa, você tem sido um instrumento de Deus para a minha vida. O pessoal do louvor, irmãos, né, o pessoal que chega cedo, sai tarde. O pessoal que nem ensaia durante a semana, ensaia, né, mais cedo no domingo, né, servindo ao Senhor. Como isso não nos motiva a servir ao Senhor? Né, ontem nós tivemos o culto de jovens, né, os irmãos servindo no culto de jovens servindo, isso, né, é por um motivo, irmãos, não é porque o pastor mandou, não é porque, né, precisa, não, mas porque nós amamos ao Senhor, e por amar ao Senhor, eu entrego, né, o meu tempo, eu entrego os meus dons, eu entrego aquilo que tenho, aquilo que sou, para que o nome dele seja glorificado, amém? Essa é a motivação do nosso coração, servir o Senhor, não porque Ele pode nos dar, porque, irmãos, nós não merecemos nada, Deus já nos deu tudo que precisamos, né? Só a graça, o favor dEle sobre a minha vida, sobre a sua vida, né? Deus não precisaria mais fazer mais nada, irmãos, mas a palavra de Deus diz que Ele é galardoador, ou presenteador, Deus, né, nos abençoa. Quantos aqui já não receberam bênçãos do Senhor? Quantos que não foram abençoados, livramentos que talvez você recebeu, né, e nem percebeu. Por quê? Porque Deus tem cuidado de nós. Amém? Glória a Deus. Nosso Deus não precisa de escravos para enfeitar o seu trono. Ele é o Senhor do império do amor e deveria ter os seus servos vestidos de alegria. Spurgeon, né,
o pregador Spurgeon, né? Por isso que servir ao Senhor é uma alegria no nosso coração. Sabe, eu faço, né, durante a semana a gente faz o contato com os visitantes, né, que assinaram as fichas, e assim, uma das, assim, colocando, né, 90%, né, dos feedbacks que a gente recebe puxa, como vocês nos servem bem, como nós fomos bem recepcionados, como nós fomos tocados, né, pelo Ministério de Louvor, pela recepção, né, pelo sorriso. Irmãos, servir a Deus é servi-lo com alegria, alegria no nosso coração. Quando nós olhamos para essa passagem, esse servo poderia, né, ir embora, ter a sua liberdade, mas aquele servo, a palavra de Deus diz que ele, por amar ao Senhor, quando eu amo o Senhor, eu sirvo, né, e eu faço aquilo que o Senhor me orientou. Como eu sempre digo, né, nós precisamos amar aquilo que o Senhor ama. O que Jesus ama? Vidas, né? Então aqui esse é o momento que nós estamos servindo ao Senhor, nós estamos amando aquilo que Jesus ama, e Jesus ama vidas. Amém? Você está entendendo? Nós podemos entender que existe dois tipos de comprometimento. Em servir o Senhor. Existem dois tipos, irmãos. Primeiro nível é o nível raso. É o nível dos 6 anos. Talvez este seja o nível, né, que é o nível inicial, todos nós passamos. Nós viemos para o Senhor porque Ele nos ofereceu algo. Talvez seja, né, esse nível que você esteja vivendo, e é um nível, né, que todos nós já vivemos, mas é um nível, puxa, eu vim para o Senhor porque Deus me deu algo, seja uma cura, seja uma intervenção, seja uma bênção, né? E eu vim para o Senhor por causa disso. Deus me comprou, eu entendo isso. E esse é o nível que as pessoas amam Jesus, mas amam do seu jeito, um nível raso. Como eu disse, é o nível dos 6 anos, né, dos primeiros 6 anos, onde você serve ao Senhor. Talvez você esteja vivendo esse nível, você serve ao Senhor, você, né, trabalha para Ele, você serve, você faz aquilo, né, você dizima, você oferta, você anda, né, conforme os caminhos do Senhor, mas a motivação ainda é por aquilo que Jesus pode me proporcionar. E é algo errado nisso? No primeiro momento, não, porque Jesus pode proporcionar muitas coisas para as nossas vidas. Mas a motivação está nisso. Eu sirvo por aquilo que Ele me dá. Eu sirvo porque Ele me comprou, eu preciso servir. Então, nesse nível, né, eu vivo, né, como um faz tudo. Aquilo, Jesus precisa que eu faça isso, eu vou fazer. Mas a motivação não é uma motivação correta. Você até entra na água, você até se molha por Jesus, mas é o nível raso. Você serve o Senhor porque você sabe que servir o Senhor é melhor do que servir o mundo. Então eu estou na igreja, puxa, eu sirvo, né, eu faço algo, porque é melhor estar aqui do que estar no mundo. Mas sabe qual que é o problema desse tipo de, né, de motivação? É porque uma hora ela acaba. Uma hora você se encanta com outra coisa. Uma hora você acha um outro Senhor. E essa motivação não vai te sustentar. E quando der os 7 anos você sai. Porque é o tempo da liberdade. Eu já fiz o que deveria fazer para o Senhor. Não é verdade? Né? A gente pensa, puxa, eu já dei o meu melhor. Eu já fiz. E fazendo, né, um paralelo
com esse escravo. Puxa, eu já cumpri meus 6 anos aí, e 11 meses, e 29 dias, 30 dias, né? Agora eu estou livre. Agora, irmãos, existe um outro nível, que é o nível profundo, que é aqueles que servem por amor. Aqueles que, por entenderem o quão bom é servir a Deus, por aqueles que entenderem que não conseguem ficar longe, por aqueles que foram capturados pelo amor do Senhor. É esse nível que Deus espera de nós. Sabe, irmãos, né, esses dias falando, não lembro com quem, falando, puxa, Deus poderia nos ter feito robôs, não é verdade? Marionetes, onde Ele controla. Puxa, Leandro, vai para a esquerda, vai para a direita, faça o que eu quero. Mas quando o Senhor nos formou, Ele colocou dentro de nós uma consciência, onde eu decido para onde quer que eu vá. Deus poderia ter criado o ser humano já, né, com a capacidade de amá-lo, não é verdade? Não é assim? Puxa, eu vou criar um ser que me bajule, que me ame. Mas no final das contas isso não é amor, porque o amor é uma decisão. Por isso que Deus nos criou com a capacidade e com a liberdade de amá-lo ou de não amá-lo. E esse nível que Deus espera de nós, de comprometimento, um nível profundo, onde eu chegue para Ele e falo, Senhor, fura minha orelha. Fura minha orelha. Eu poderia estar te servindo por tudo que o Senhor pode me dar, mas eu decidi te servir por amor. Amor. E o texto diz que quando aquele servo tomava essa decisão, e a palavra de Deus diz aqui, né, verso 5, né, diz assim, se o escravo expressamente disser, significa uma decisão própria. É uma decisão que ele vai tomar. E é isso que o Senhor espera de nós. Não é uma decisão pautada o que vão achar, eu deveria fazer isso, não. Mas é uma decisão expressamente eu disser, Senhor, eu te amo. Então o texto fala que o Senhor levaria aquele homem e com uma sovela, como essa aqui, ó, furaria a sua orelha. Eu queria falar o que significa ser o servo da orelha furada. Primeiro, que é um serviço voluntário e amoroso. Por quê? Porque ele não tinha mais a obrigação de servir aquele senhor. Se você ler Deuteronômio, você vai ver, né, que o Senhor orienta, né, e Deuteronômio é a repetição da lei, né, ali é repetido algumas coisas, e o Senhor orienta ao seu povo, dizendo assim, ei, vocês foram servos, né, no Egito, então vocês precisam agir assim, e não fique triste se o seu servo desejar ir embora. Mas o texto aqui fala assim, ei, por amor ao Senhor, por lhe amar, eu decido ficar. Sabe, irmãos, isso que deve motivar o nosso coração, em servir ao Senhor. E como eu sirvo o Senhor? Primeiro, servindo a igreja. A igreja é a representação de Cristo nessa terra.
eu amo o Senhor, mas eu odeio a igreja. Você não ama o Senhor. Porque a igreja é a representação de Cristo. A igreja é a comunhão dos santos. Né? Você talvez possa pensar, puxa, eu sou a igreja. Não, nós somos a igreja. Quando nós se reunimos, quando nós expressamos quem nós somos a igreja. Eu sozinho não sou a igreja. E como não servir a Deus, né? Dizendo que não ama a igreja. Por isso, né, o que esse servo nos ensina, a primeira lição, que é um serviço voluntário e amoroso. A motivação não é o dinheiro, não é status, não é o que me pede, por que me pede, mas não, a motivação nossa em servir ao Senhor é o amor a Ele. Talvez você possa falar, puxa, mas eu sou machucado na igreja, porque pessoas machucam, e realmente, irmãos, pessoas machucam, mas nós não estamos aqui por causa de pessoas. Óbvio que o trabalho de servir é para pessoas, mas eu estou aqui, você está aqui, e os irmãos estão aqui, porque nós amamos a Deus, e por amar a Deus eu sirvo pessoas. É uma cruz, né? O meu amor na vertical, ele é expresso na horizontal. Se eu digo que amo a Deus, mas não amo pessoas, irmãos, não está certo. Por isso que quando eu amo a Deus, a palavra de Deus diz isso, se você diz que ama a Deus, mas não ama o seu irmão, nós precisamos aprender, irmãos, que servir ao Senhor significa servir pessoas. Por isso que esse servo, né, ao decidir, né, estar servindo aquele amo, ele decidiu fazer o que o Senhor fazia e mandava, voluntariamente. Segunda coisa que eu aprendo com esse servo da orelha furada, a identidade e compromisso. Sabe, irmãos, uma lição preciosa. Toda vez que aquele servo talvez fosse em algum lugar fazer algo que o Senhor lhe mandou, todos que olhassem para aquele servo veriam sua orelha furada. Uma identidade. E aquilo era marcado para o resto da vida dele. E em todo lugar que ele entrasse, em todo lugar que ele fosse, as pessoas veriam que aquele homem decidiu servir o seu Senhor. Sabe como nós podemos expressar hoje, né? Dentro de nós, como nós podemos expressar hoje essa marca? Através da nossa santidade. Ela precisa estar estampada. Por isso, né, quando você lê para a palavra de Deus, você vai ver, né, que o sumo sacerdote, né, quando ele ia ministrar ao Senhor, ele usava, né, uma roupa, uma estola, ele usava uma roupa especial, e ele usava uma placa que ficava sobre a mitra, que dizia santidade ao Senhor, algo visível, que todos que estavam diante dele viriam. Irmãos, né, a identidade que hoje, né, nós, como servos do Senhor, precisamos mostrar é a nossa santidade, amém? Ser santo, ao ponto das pessoas, né, olharem para nós e falar, puxa, né, esse aqui é um servo do Senhor, pelas suas atitudes, pela sua vida, pela sua conduta, como ele conduz a sua família, os seus negócios, como ele conduz as coisas, como ele entra no lugar, como é o seu palavreado, como é a sua postura, né? Isso hoje para nós é a identidade de um homem e de uma mulher de Deus. Será que hoje as pessoas conseguem ver na sua vida, né, uma identidade de um servo do Senhor, na sua conduta, como você, né, expressa, como você age
diante das situações do dia a dia, no seu trabalho? Será que as pessoas sabem realmente quem você é? Se você honra ao Senhor, se você é um servo do Senhor? Ao decidir ficar, o servo se comprometia a servir o Senhor para sempre. Ele tinha a decisão de conquistar a sua liberdade, de viver da forma como gostaria de viver. Mas, por amor ao Senhor, ele decidia servi-lo para o resto da sua vida. Compromisso. Compromisso. E as pessoas viam isso. As pessoas têm visto isso na sua vida. Compromisso. Irmãos, toda vez que você, em uma das palavras mais usadas no Novo Testamento é doulos, que significa servo, escravo. Né? Por isso que os discípulos, quando você iria ler a carta de Tiago, de Paulo, de Pedro, eles colocavam, né, Tiago, servo de Jesus. Paulo, servo, escravo de Cristo. Porque eles sabiam, eles colocavam, né, eles tinham essa noção que eles eram, né, eles tinham essa identidade. Eles sabiam quem eles serviam de verdade. Agora, hoje, irmãos, nós vemos um monte de crente, né, que se diz servo do Senhor, mas com a vida totalmente errada. Que não honra a Deus nas suas atitudes, que não honra a Deus nem no seu palavreado, que não honra ao Senhor, né, na sua casa, na sua família, que vão jogar bola, irmãos, e se transformam. Já viu pessoa assim? E descrente, mas que no futebol até o Satanás não quer jogar com ele. Tem gente assim, que quer tirar, né, vantagem em tudo, mas que no domingo está lá, de terno, com a Bíblia debaixo do braço. Mas, irmãos, mas não tem uma vida de servo do Senhor, não tem compromisso com Jesus. Como você tem servido ao Senhor? Porque o amor, irmãos, um amor, a Bíblia diz, Jesus fala, aqueles que me amam, seguem os meus mandamentos. Aqueles que me amam me obedecem. Aqueles que me amam demonstram em atitudes. Por isso que as obras não são, não tem poder para me salvar. Eu não sou salvo por obras, mas as obras mostram quem realmente é salvo. Você consegue entender? Eu não sou salvo por obras. Eu posso, né, o Bill Gates pode ser o homem mais filantrópico do mundo. Se ele não aceitar Jesus, ele vai para o inferno. Porque as obras não salvam. Agora, para aquele que foi salvo, para aquele que reconheceu Jesus, que é servo de Jesus de verdade, que honra o Senhor, que ama Jesus, as obras são uma característica que sai da pessoa. Por isso, né, quem ama Jesus serve, honra pessoas, abençoa vidas, serve ao Senhor. Por quê? Porque é uma demonstração de que você é salvo, de que você é um servo de Cristo. Agora nós vemos falsas obras, aparência de obras. Eu já preguei sobre isso, sobre a figueira, que aparentava ser fruto, mas não tinha frutos. E muitas vezes, irmãos, nós estamos
com essa visão, nós, aparentamos frutos, mas eles só aparentam. Agora, chegará um dia que Jesus virá e vai procurar pelos frutos. E o que nós vamos apresentar a Ele? Por isso que servir o Senhor deve ser, algo cravado em nós, uma identidade. Como esse servo da orelha furada, uma identidade onde as pessoas iam, onde ele ia, as pessoas viram o que tinha estampado nele, uma marca. A minha pergunta é: que nível de compromisso você está com o Senhor? Esse nível raso? Ou nível profundo de intimidade, de compromisso, de comprometimento com Ele? Irmão, ser servo significa não ser mais dono de si mesmo. Ser servo significa não ser dono das suas vontades. Servir ao Senhor significa, servir a Ele com tudo que sou, com tudo que tenho. Ser servo é isso, irmãos. Qual nível você está vivendo hoje? E como eu disse, todos nós começamos num nível. As águas vão ficando mais fundas. E a decisão de entrar nessas águas mais profundas é minha e é sua. Eu não posso decidir por você, irmão. Eu não posso te jogar, para que você tenha esse comprometimento com Jesus, à força. Não. É algo que você precisa decidir. Qual nível de comprometimento você gostaria de ter com Jesus? Talvez você possa estar pensando: puxa, eu gostaria tanto de viver no mundo. A liberdade que Cristo concedeu para você, ela é tão grande que ela lhe proporciona isso. Você pode fazer isso. Agora, a vida longe de Cristo, eu e você sabemos onde nós estaríamos se não fosse Jesus. Eu sei bem, irmãos. Eu sei bem onde eu estaria. Desgraçado. Um homem que, não tinha nada de bom. Mas pelo favor e pela misericórdia do Senhor, eu fui alcançado. Eu posso pensar em desistir de muitas coisas na minha vida, irmãos. Mas jamais de Jesus. Jamais. Eu tenho uma aliança com Ele. Sabe, isso deve motivar nosso coração. Puxa, porque as pessoas, a gente percebe, que os irmãos, brigam com o cachorro, largo da igreja. Chuta a quina do armário, larga da igreja. Larga de Jesus, mas minha vida, eu fiz coisa errada financeiramente, entrei no cartão, no limite, primeira coisa, larga de Jesus. Sabe, as pessoas, usam Jesus somente como um amuleto, e que na primeira problema, larga ele fora. Mas não é isso que Jesus é, irmãos. Não é isso. Tem um compromisso com Ele. Tem uma aliança com Ele. Eu decidi entregar a minha vida em pró do nome de Jesus. A mim não importa o que aconteça, não importa a desgraça que possa acontecer na minha vida, não abro mão do meu chamado, da minha aliança com Ele. Por quê? Porque Jesus é algo mais importante que eu tenho.
comprometimento. Eu me comprometi, irmãos. E você? E nós? Por isso, eu creio que Jesus está nos chamando agora para uma decisão. Uma decisão. Talvez você, tenha vivido a vida esperando chegar nos 7 anos da liberdade. Mas hoje você está sendo desafiado a tomar uma decisão. E falar: Jesus, fura a minha orelha. Fura a minha orelha. Por amor a Ti. Eu quero Te servir todos os dias da minha vida, até que eu feche os olhos ou o Senhor volte. Eu não vou abrir mão. Eu não vou retroceder. Eu não vou deixar as preocupações, as lutas, as tempestades da vida me impedirem de alcançar o meu alvo. Assim como Paulo falava, eu avanço para o meu alvo. Nada pode nos separar desse amor. Nada. Nada. Qual nível você quer viver de comprometimento com Ele? Eu queria já concluir essa mensagem. Deuteronômio, capítulo 15, abra lá comigo. Deuteronômio, capítulo 15, versículo 12. O texto diz assim: se um dos seus compatriotas, hebreu ou hebreia, for vendido a você como escravo, ele trabalhará para você durante 6 anos, mas no 7º ano você lhe dará a liberdade. E quando o puser em liberdade, não o mande embora de mãos vazias. Não o mande embora de mãos vazias. Essa é a liberdade que Cristo nos concedeu. Verso 14. Liberalmente você deve lhe fornecer animais do seu rebanho e do produto da sua eira e do seu lagar, daquilo com que o Senhor, o seu Deus, o tiver abençoado, você lhe dará. Lembre-se de que você foi escravo na terra do Egito e de que o Senhor, seu Deus, o resgatou. Por isso, hoje estou dando a ordem, essa ordem é você. Verso 16. Se, porém, o escravo disser: não quero me afastar de você, porque ama você, a sua casa, e por se sentir bem com você, então você deve pegar um furador e furar a orelha dele na porta, e ele será seu escravo para sempre. Faça o mesmo com a escrava se quiser ficar. Verso 18. Não pareça aos seus olhos algo difícil deixar que ele fique livre, porque durante 6 anos ele o serviu por metade do salário de um trabalhador diarista. Assim, o Senhor, o seu Deus, abençoará você em tudo o que fizer. Sabe, irmãos, o que me chama a atenção nesse texto, no verso 16 diz assim: se porém o escravo disser: não quero me afastar de você, porque ama você, a sua casa, e por se sentir bem com você. O texto diz então que aquele escravo, ele ama o seu Senhor e ele se sente bem por estar com ele. Qual o único lugar que nós podemos se sentir bem? Em Jesus, nele. Por isso que o Senhor nos chama a viver esse nível de compromisso com Ele. Como eu disse, é uma decisão nossa. É uma decisão minha e sua. O texto diz: por amor, eu decido furar a minha orelha e lhe servir. Esse é o nível de comprometimento que Jesus está nos chamando hoje. Mas Deus é tão bom, irmãos. Como eu disse,
uma decisão minha e sua. Ao contrário do diabo, que entra na nossa vida sem permissão. Na verdade, as brechas que a gente dá, né? Jesus não é assim. Jesus nos convida. Jesus bate na porta. Jesus nos chama para estar com Ele. Em toda a Bíblia você vai ver Deus, Criador de todas as coisas, convidando o homem a caminhar junto com Ele. É uma decisão nossa. Eu queria que você ficasse de pé. Talvez você precise hoje tomar uma decisão. A decisão de entrega a Ele. Puxa, eu caminho há tantos anos com Jesus, mas do meu jeito, da minha forma. Ou talvez você possa estar falando, puxa, eu queria tanto voar, tenho sentido tanto isso. Mas Jesus está te chamando a um nível de compromisso com Ele, onde você não vai servi-lo pelo que Ele pode te dar, você não vai servi-lo porque está na moda, porque é bom, não. Mas você vai tomar uma decisão de servi-lo, porque você o ama. E amar a Deus é uma decisão. Eu decido amá-lo. Porque tudo isso é o que envolve o nosso relacionamento com o nosso Deus. Quinta-feira nós tivemos uma palavra abençoada. A pastora Daiane, sobre paternidade. E quando eu subi aqui para encerrar o culto, o Senhor falou ao meu coração. Me veio algo. Sabe qual a diferença do cristianismo para todas as outras religiões que existem aí? É porque somente no cristianismo nós chamamos Deus de Pai. Nosso Pai. E Deus deseja se relacionar conosco, como filhos e Ele como Pai. E qual a base disso? É o amor. É o amor que nos motiva. Você decide hoje furar a sua orelha para servir o Senhor. Esse texto, capítulo do Deuteronômio, capítulo 15, verso 15, diz assim: lembre-se de que você foi escravo na terra do Egito. Lembre-se do seu passado. Lembre-se do tempo que você foi escravo do pecado. Na verdade, você pode fazer essa análise. Puxa, quem você era antes de Jesus? Quão desgraçada era a sua vida antes de Jesus? Lembre-se que você era escravo de algo e Cristo lhe libertou. E agora você pode tomar uma decisão de viver no nível raso ou de furar a sua orelha para Ele. Se você quer tomar essa decisão hoje, de falar: Senhor, fura minha orelha, Senhor. Eu queria que você saísse do seu lugar, nós vamos orar com você. Mas é um nível de entrega. Eu queria que você, que quer tomar uma decisão de comprometimento com Ele, você viesse à frente, como um sinal de que sua vida pertence a Ele. Quantos têm a vida que pertence a Jesus?
Quantos querem entregar a sua vida para Ele? Senhor, eu lhe aceitei já como Senhor, mas eu quero agora publicamente falar: Senhor, fura minha orelha espiritual. Eu quero entregar ao Senhor a minha vida, dizendo: Senhor, o Senhor tem controle sobre ela. Não por medo, não pelos benefícios que o Senhor pode me oferecer, mas porque eu te amo. Por amor ao Senhor, eu decido entregar a minha vida ao Senhor. Você que sentiu, você que precisa tomar uma decisão, eu queria que você saísse desse lugar. Eu sei que tem mais pessoas. Nós vamos orar com você. Eu queria que os diáconos, que os líderes me ajudassem. Ore por eles. Nível de comprometimento, Senhor. Jesus, eis aqui os seus servos, Jesus. Eis aqui os seus servos, Senhor, que decidiram, Senhor, tomaram uma decisão, Deus, de viver uma vida ao Senhor, de viver uma vida, de viver uma vida. Sim. Luz para o mundo, esperança da terra. Eu não sou mais meu, eu não sou mais meu. Tu és a minha porção. Trigo esmagado, vinho e pão. Eu não sou mais meu, eu não sou mais meu. És a fome que me faz cantar, és a sede que me faz beber, és o nome que escuto ao deitar, e o olhar que vejo ao amanhecer. Essa é minha promessa, eu gastarei minha vida pra te coroar. Esse é o meu anseio, o meu amor por ti não será um segredo. Essa
eu gastarei minha vida pra te coroar. Esse é o meu anseio, meu amor por ti não será um segredo. És a fome que me faz cantar, és a sede que me faz beber, és o nome que escuto ao deitar e o olhar que vejo ao amanhecer. Essa é minha promessa, gastarei minha vida pra te coroar. Esse é o meu anseio, meu amor por ti não será um segredo. És a fome que me faz cantar, és a sede que me faz beber, és o nome que escuto ao deitar e o olhar que vejo ao amanhecer. Essa é minha promessa, eu gastarei minha vida pra te coroar. Esse é o meu anseio, o meu amor por ti não será um segredo. Aleluia! Essa é minha promessa, eu gastarei minha vida pra te coroar. Esse é o meu anseio, o meu amor por ti não será um segredo. Aleluia. Eis aqui Jesus, servos do Senhor. Eis aqui Jesus, homens e mulheres que vão demonstrar o seu amor nesse lugar, nessa terra, Senhor. Eis aqui Jesus, homens e mulheres de orelhas furadas, onde por amor ao Senhor resolveram, decidiram lhe servir de todo o coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, com todo o seu entendimento. Decidiram lhe amar, Senhor. Sim, Jesus, como o Senhor falará, Senhor, aos nossos corações. O Senhor dará ordem, Senhor. O Senhor nos mostrará lugares onde vamos estar. Lugares onde o Senhor nos colocará. Ministérios, Senhor. O Senhor fala aos nossos corações. Oh Deus, reaviva no nosso coração, Senhor, aqueles que têm dons. Senhor, eu oro em nome de Jesus, Pai, que nós possamos ter uma igreja ativa,
Deus, orgânica que flui, Senhor. Deus, usa a vida desses irmãos, Senhor.